Olá, boa tarde. Hoje é sábado, dia 19 de março. Tenho percebido uma cobertura maior das mídias sobre a greve dos educadores em Minas Gerais. Talvez porque agora os professores da Prefeitura de Belo Horizonte também tenham iniciado seu movimento, tem afetado mais pessoas e talvez por isso os noticiários estejam mais atentos ao que está acontecendo. E sempre que se fala em greve, é um praxe nas emissoras de TV. Convida-se uma família para falar dos prejuízos que aquela criança está sofrendo ou aquelas crianças estão sofrendo em virtude da falta de aulas. É sempre assim. Agora, a diferença é que os pais, ao se queixarem da falta de aulas, trazem à tona a pandemia. Nossa, as crianças ficaram quase 2 anos sem aulas presenciais e agora, quando retorna, começa em greve. E reclamam dos prejuízos à educação daquele estudante. E não estão errados. Nós sabemos que uma greve traz prejuízos. E porque nós sabemos é que há toda uma discussão anterior para se evitar a greve. Desde 2019 estão sendo propostos diálogos, encontros, outras medidas, inclusive judiciais, para que o governo possa cumprir a lei, pagar o que nos deve e a gente evitar a greve. Desde 2019. Então, a greve ela existe por conta da incapacidade de diálogo do governo. Ok. Então, nós sabemos disso. E também porque sabemos disso é que a gente repõe aula. Cada dia parado em virtude de greve é acordado ao final do movimento um calendário de reposição. Porque nós sabemos do nosso papel. A gente sabe o quão importante é uma escola funcionando bem, uma escola em que todo mundo se dedica para que as coisas aconteçam. Então, a gente sabe dos prejuízos que a gente está causando. E o nosso compromisso é de repor cada dia, minimizando ao máximo esse prejuízo. Sabemos que há outros prejuízos sobre os quais nós não temos controle. Quando uma escola se fecha pelo motivo que for, se foi pela pandemia, é agora em virtude da greve, acontece nas férias. Sempre que não há aula, há uma janela de oportunidade se enxergada por abutres que difamam nossas crianças, que abusam de nossas crianças. Infelizmente, a gente sabe que toda vez que uma criança não tem aula, ela está sujeita ao encontro com esse tipo de criatura horrenda que vive com essas crianças. E que muitas vezes vai reclamar quando um professor fala sobre sexualidade em sala de aula, porque para ele é importante que não se fale. É importante que deixe tudo escondido embaixo do tapete. Sabemos também que a escola, quando fecha, priva muitas crianças da alimentação. Infelizmente, vivemos em um país cada vez mais desigual e isso se reflete no nosso estado. Infelizmente, isso a gente também não consegue repor e nós sofremos por isso. Agora, todos esses problemas são óbvios. Todos eles vêm à tona a cada movimento grevista ou a cada reivindicação. Todo mundo faz questão de dizer o quanto a nossa atitude em greve prejudica o aprendizado dos nossos estudantes. Mas deixa eu perguntar. Alguma vez você já resolveu anotar todos os dias ou todos os horários em que o seu filho ficou sem aula? E ficou sem aula por quê? Porque o professor está exausto, o professor está sobrecarregado pelo seu trabalho em 2, 3, 4 escolas, uma carga horária de trabalho enorme para conseguir receber um valor que consiga manter as suas contas em dia. E esse professor, esmagado pelas pressões, ele adoece. E ele precisa se afastar em licença. E quando nós nos afastamos em licença saúde, nós não temos que repor, é um direito nosso. Quando a escola nos adoece, a gente precisa se ausentar da sala de aula, estes dias, eles não serão repostos. E sabe quanto tempo demora para que o Estado consiga autorizar a escola a contratar um professor substituto? Mais ou menos uma semana. E sabe o que acontece? Se a licença do professor for de 2 semanas, não vai haver substituto para isso. Ninguém vai parar, perder a oportunidade de pegar um contrato maior para poder suprir a falta de um professor por 5 dias. Não, seu filho vai ficar 2 semanas sem aula. E é um prejuízo, mas ninguém fala. Ninguém fala porque o seu filho está ali. Ninguém fala porque silenciosamente tem resumido o papel da escola, tem se resumido o papel da escola a um lugar onde ele esteja,
ao lugar onde ele vá e ali ele fique. A escola não é mais o lugar onde se faz, onde se cria, onde acontece as coisas. Não, é um lugar onde ele esteja. Quando eu estou em licença, alguém vai ficar com seu filho fazendo o que não importa, desde que ele esteja ali. Não há na escola, sobretudo nos anos finais do Fundamental 2, ensino médio, não há um professor para que faltou professor de matemática, tem um professor de matemática reserva, faltou professor de ciências, está aqui. Não. O que há são supervisores, vice-diretores, bibliotecários, também sobrecarregados pelo seu trabalho, que precisam largar o seu trabalho para estar em sala de aula. Dando a aula do professor de ciências, não, ele não tem essa formação. Ele está ali. O que acontece também é o professor de educação física que luta contra a falta de estrutura, falta de equipamento e que está lá dando aula para a sua turma e precisa colher mais uma. O seu espaço de trabalho sendo invadido. Por quê? Porque é o que a escola consegue fazer. E muitas vezes não se fala sobre esses prejuízos, porque é um prejuízo. Pensa nesse prejuízo acumulado por anos. Pensa um estudante da terceira série do ensino médio, quanta coisa ele deixou de aprender. Porque se o seu professor tivesse uma remuneração digna, tivesse tempo para poder se curar do cansaço ao longo do dia e ter uma carga horária de trabalho saudável, ele não perderia tanta aula assim. Se o seu professor não tivesse que sair 10 minutos de uma escola para outra e nesse meio de caminho estar sujeito a uma série de eventualidades, ele não teria perdido tanta aula assim. Quantos prejuízos essa política de desvalorização do professor tem causado à educação dos seus filhos? E quantas greves os pais fizeram para cobrar isso? Nenhuma. Nenhuma. E é em nome disso tudo também que nós estamos aqui. Porque eu não quero ser apenas alguém que esteja na escola. Eu quero ser alguém que possa fazer a escola acontecer. A escola não é um lugar de estar apenas. É um lugar de acontecer. É um lugar do criar. É um lugar do inventar, do estimular, do aprender e do ensinar. A escola precisa ser isso tudo e não apenas um lugar de estar. Se para você a escola é apenas um lugar para onde essa criança vai e fique, então você pode falar mal da gente. Mas se você, como eu, acredita que a escola pública, ela precisa ser de qualidade e ela precisa ser um espaço onde os nossos estudantes se realizem, se transformem em pessoas mais completas a cada dia, onde aquele sonho dele possa se tornar cada dia mais possível, vem conosco nessa luta. Porque eu não quero olhar para o meu estudante do 6º ano que diz que quer ser médico e aqui no fundo do meu coração eu sentir pena dele. Não, eu quero sentir orgulho e sentar do lado dele, estar com ele, lutar com ele para que ele seja médico. A escola pública tem que ser essa, capaz de transformar sonhos em projetos de vida. E isso não vai acontecer enquanto eu estiver adoecendo. Enquanto se achar normal um professor precisar de medicamento. Enquanto a gente fizer piadinha e cantar musiquinha de Rivotril frontal, achando que é normal uma pessoa passar a vida medicada em virtude dos maus tratos que tem sofrido na sua profissão, no seu local de trabalho. Então a nossa luta é por uma escola que seja mais do que um lugar onde se esteja. A nossa luta é por uma escola que possa acontecer, que possa ser um lugar de transformação, um lugar de ação, não um lugar estático, para onde a gente simplesmente vai. A escola tem que ser um lugar de projeto de vida. E se você quer essa escola, eu te convido, luta com a gente. Vamos defender a educação. Boa tarde.